Você já sentiu uma tontura repentina, uma dificuldade estranha para falar, ou percebeu que uma parte do corpo ficou fraca por alguns minutos e depois tudo voltou ao normal? Muita gente pensa, deve ter sido só cansaço, foi pressão baixa, dormi de mau jeito. Isso passa, mas em muitos casos, esses pequenos sinais podem ser um aviso sério do corpo. E o mais preocupante é que milhares de pessoas ignoram esses sintomas todos os dias, principalmente depois dos 50, 60 e 70 anos. O chamado mini AVC, conhecido na medicina como AIT, acidente isquêmico transitório, pode durar poucos minutos e desaparecer sozinho. Mas isso não significa que ele seja inofensivo. Na verdade, ele pode ser um dos maiores alertas de que um AVC grave pode acontecer nas próximas horas, dias ou semanas. E é justamente por isso que o vídeo de hoje pode literalmente ajudar alguém a procurar ajuda a tempo. Hoje você vai conhecer os 7 sinais de alerta de mini AVC que muita gente ignora, entender por que eles acontecem, quem corre mais risco e o que fazer para proteger o cérebro e a saúde. Então, fique até o final, porque um desses sinais pode parecer simples, mas merece atenção imediata. E antes de continuar, já quero deixar um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Agora, respire fundo e vamos entender juntos o que o corpo tenta avisar antes de um AVC. Primeiro, precisamos entender rapidamente o que é um mini AVC. O mini AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido temporariamente. Isso normalmente ocorre por causa de um pequeno coágulo ou estreitamento dos vasos sanguíneos. A diferença entre o mini AVC e o AVC tradicional é que, no mini AVC, o bloqueio dura pouco tempo. Os sintomas desaparecem rapidamente, muitas vezes em minutos. Mas atenção, mesmo que os sintomas sumam, o perigo não desaparece. Segundo organizações médicas e neurológicas, pessoas que tiveram um mini AVC possuem maior risco de sofrer um AVC verdadeiro posteriormente, especialmente nas primeiras 48 horas. Por isso, nunca é seguro ignorar esses sinais, e infelizmente muita gente ignora, principalmente porque os sintomas passam rápido e a pessoa acredita que está tudo bem. Agora vamos aos sinais mais importantes. O primeiro sinal é a fraqueza repentina em um lado do corpo. Esse é um dos sinais mais clássicos. A pessoa pode perceber que um braço ficou estranho, pesado, sem força ou até difícil de levantar. Em alguns casos, a perna também fica fraca. Muita gente relata algo assim: parecia que meu braço não obedecia. Minha perna falhou por alguns segundos. Eu tentei segurar algo e deixei cair. E o detalhe mais importante: normalmente isso acontece apenas de um lado do corpo. Às vezes dura poucos minutos e depois melhora. Mas isso não significa que foi algo simples. Quando o cérebro recebe menos oxigênio, algumas funções podem falhar temporariamente. Dependendo da área afetada, a pessoa pode perder força muscular de forma repentina. E sabe o que é perigoso? É que muitos idosos atribuem isso ao envelhecimento, à artrite, ao nervo comprimido ou ao cansaço. Mas quando essa fraqueza aparece de repente, principalmente acompanhada de tontura, fala alterada ou desequilíbrio, é necessário procurar atendimento rapidamente, principalmente se a pessoa tiver fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, obesidade, problemas cardíacos ou histórico familiar de AVC. O corpo raramente dá sinais sem motivo, e ignorar uma fraqueza repentina pode custar muito caro. O segundo sinal é dificuldade para falar ou fala enrolada. Esse sintoma costuma assustar bastante. A pessoa tenta falar, mas as palavras saem estranhas. Pode parecer que a língua travou. Às vezes ela sabe exatamente o que quer dizer, mas não consegue formar as frases corretamente. Em outros casos, fala palavras desconexas ou apresenta uma fala arrastada. Algumas pessoas percebem isso rapidamente, outras nem notam. Quem percebe primeiro geralmente é alguém da família. E aqui existe um detalhe importante. Mesmo que a fala volte ao normal depois de alguns minutos, isso não deve ser ignorado. O cérebro controla linguagem, coordenação e comunicação. Quando há alteração temporária no fluxo sanguíneo cerebral, essas funções podem falhar. E infelizmente muitas pessoas dizem: foi só nervoso, foi estresse, foi pressão emocional. Mas fala alterada de forma repentina merece atenção médica urgente, principalmente se vier acompanhada de confusão mental, fraqueza, dormência, visão turva ou dificuldade para entender o que os outros falam. Existe até um teste simples usado mundialmente para identificar possíveis sinais de AVC. Pedir para a pessoa sorrir, levantar os braços e repetir uma frase simples. Se houver dificuldade, é necessário buscar ajuda imediatamente.
Tempo é cérebro. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de evitar sequelas graves. O terceiro sinal é perda de visão, ou visão embaçada repentina. Muitas pessoas não associam problemas visuais ao mini AVC, mas deveriam. O cérebro também participa do processamento da visão. Quando o fluxo sanguíneo cerebral sofre alterações, a visão pode ser afetada temporariamente. A pessoa pode perceber visão dupla, visão borrada, escurecimento súbito ou até perda momentânea da visão em um dos olhos. Alguns descrevem como uma cortina escura, uma névoa, um apagão rápido e, novamente, muitas vezes dura pouco tempo, por isso tanta gente ignora. Alguns acreditam que foi cansaço ocular, queda de pressão, idade ou problemas simples na vista. Mas alterações visuais repentinas nunca devem ser tratadas como algo normal, especialmente em idosos. Além disso, pessoas com diabetes, hipertensão e colesterol elevado têm maior risco de problemas vasculares que afetam cérebro e visão ao mesmo tempo. E existe outro detalhe importante. Alguns mini AVCs podem acontecer durante o sono. A pessoa acorda com visão estranha, espera melhorar e perde tempo precioso. Por isso, qualquer alteração visual súbita merece avaliação médica. O quarto sinal é dormência ou formigamento repentino. Esse sintoma é extremamente comum e frequentemente ignorado. A dormência pode surgir no rosto, na boca, na mão, no braço ou na perna, geralmente de apenas um lado. Algumas pessoas sentem como agulhadas, choques leves, perda de sensibilidade ou sensação de membro adormecido. É verdade que formigamentos podem acontecer por causas simples, mas quando surgem de repente, especialmente junto de outros sintomas neurológicos, é preciso atenção. O mini AVC pode afetar áreas cerebrais responsáveis pela sensibilidade corporal. E o mais perigoso, o sintoma pode desaparecer completamente em poucos minutos. Isso dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa pensa, já passou, não era nada, mas o cérebro pode estar pedindo socorro. E aqui vale um alerta muito importante. Não espere os sintomas piorarem para procurar ajuda. Muitas pessoas que sofreram AVC grave relataram sinais leves dias antes. O corpo frequentemente avisa antes de situações mais sérias. O quinto sinal é tontura intensa ou perda de equilíbrio. Muitos idosos convivem com tontura ocasional, mas existe uma diferença importante entre uma tontura comum e uma alteração neurológica súbita. No mini AVC, a tontura costuma surgir de forma abrupta. A pessoa pode perder o equilíbrio, andar cambaleando, ter dificuldade para coordenar os movimentos ou sentir que tudo está girando intensamente. Alguns quase caem, outros realmente caem. E isso pode ser confundido com labirintite, queda de pressão, fraqueza, problema no ouvido ou até desidratação. Mas quando a tontura vem acompanhada de fala alterada, fraqueza, visão embaçada ou dormência, o sinal de alerta aumenta muito. O cérebro é responsável pelo equilíbrio e coordenação. Quando determinadas regiões sofrem redução temporária do fluxo sanguíneo, o corpo perde estabilidade. E um ponto muito importante, quedas em idosos podem ser extremamente perigosas. Além do risco neurológico, existe risco de fraturas, traumatismos e perda de independência. Por isso, nunca trate uma tontura súbita intensa como algo sem importância. O sexto sinal é confusão mental repentina. Esse sintoma pode ser mais difícil de identificar, especialmente em pessoas mais velhas. A pessoa pode parecer desorientada, confusa, esquecida ou com dificuldade para compreender situações simples. Alguns familiares relatam: ela começou a falar coisas sem sentido, parecia perdida, não entendia perguntas simples, ficou estranha do nada, e muitas vezes isso dura poucos minutos. Depois, a pessoa melhora e todos relaxam, mas alterações repentinas no funcionamento mental podem indicar sofrimento cerebral temporário. E atenção, isso é diferente do esquecimento natural do envelhecimento. No mini AVC, a alteração costuma aparecer de forma súbita, de repente, sem explicação clara. Em idosos, sintomas neurológicos podem se manifestar de maneira diferente. Às vezes, o principal sinal não é fraqueza, mas sim confusão. Por isso, familiares precisam observar mudanças repentinas de comportamento, fala ou raciocínio, especialmente em pessoas com pressão alta, diabetes, arritmias cardíacas ou histórico cardiovascular. O sétimo sinal é uma dor de cabeça súbita e diferente do habitual. Nem todo mini AVC causa dor de cabeça, mas em alguns casos ela aparece e costuma ser diferente da dor comum. A pessoa percebe algo intenso, estranho ou fora do padrão. Pode surgir junto com tontura, enjoo, visão alterada ou sensibilidade. Muita gente pensa, é só uma enxaqueca, deve ser estresse. Mas dores de cabeça súbitas e incomuns merecem investigação, especialmente após os 50 anos, principalmente se vierem acompanhadas de sintomas neurológicos. O cérebro é extremamente sensível
sensível às alterações vasculares e qualquer sintoma novo, inesperado ou intenso precisa ser levado a sério. Agora talvez você esteja se perguntando, quem corre mais risco de sofrer um mini AVC? Existem vários fatores conhecidos pela medicina. O primeiro deles é pressão alta. A hipertensão é uma das maiores causas de AVC no mundo. Quando a pressão permanece elevada por muito tempo, os vasos sanguíneos sofrem desgaste. Isso aumenta o risco de obstruções e alterações na circulação cerebral. Outro fator importante é diabetes. O excesso de açúcar no sangue pode danificar vasos e aumentar inflamações no organismo. O colesterol alto também merece atenção. Placas de gordura podem se acumular nas artérias, dificultando a circulação do sangue. Além disso, existem outros fatores importantes: sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade, estresse crônico, má alimentação, apneia do sono e problemas cardíacos como fibrilação atrial. O envelhecimento também aumenta naturalmente os riscos. Por isso, os cuidados preventivos se tornam ainda mais importantes após os 50 anos. Mas existe algo muito importante que precisa ser dito. Nem toda pessoa que sofre mini AVC apresenta todos os fatores de risco. Por isso, ninguém deve ignorar sintomas suspeitos. Agora vamos falar sobre prevenção. A boa notícia é que muitos casos podem ser reduzidos com hábitos saudáveis e acompanhamento médico adequado. O primeiro cuidado é controlar a pressão arterial. Muita gente só mede a pressão quando passa mal, mas hipertensão pode permanecer silenciosa durante anos. Fazer acompanhamento regular ajuda a identificar alterações precocemente. Controlar diabetes e colesterol também é fundamental. Além disso, alimentação equilibrada, atividade física regular, sono adequado, controle do estresse e abandono do cigarro ajudam muito a proteger vasos sanguíneos e cérebro. E não precisa começar com mudanças radicais. Pequenos hábitos consistentes fazem diferença ao longo do tempo. Uma caminhada regular, reduzir ultraprocessados, beber água adequadamente, seguir corretamente os medicamentos prescritos, tudo isso ajuda. Outro ponto importante: nunca interrompa medicamentos por conta própria. Algumas pessoas param remédios para pressão ou colesterol quando se sentem bem, mas isso pode ser extremamente perigoso. O tratamento funciona justamente para evitar complicações futuras. Também é importante falar sobre algo que muitas pessoas negligenciam: consultas preventivas. Muita gente procura ajuda apenas quando o problema já está avançado, mas exames de rotina ajudam a detectar alterações antes de situações graves acontecerem, principalmente após os 50 anos. A saúde do cérebro depende diretamente da saúde dos vasos sanguíneos, do coração e do metabolismo. Cuidar da saúde como um todo é a melhor prevenção. Agora atenção para algo muito importante. Se você perceber sinais suspeitos de mini AVC em você ou em outra pessoa, não espere passar sozinho. Procure atendimento médico imediatamente, mesmo que os sintomas melhorem, porque o risco de um AVC verdadeiro pode aumentar logo depois. Em muitos casos, exames e tratamento precoce ajudam a reduzir complicações futuras. E aqui, vale lembrar, tempo salva cérebro. Cada minuto importa. Quero também falar especialmente com quem cuida de pais, mães, avós ou idosos da família. Muitas vezes eles minimizam sintomas, dizem: não quero incomodar, vai passar, é coisa da idade. Mas observar mudanças repentinas pode salvar vidas. Às vezes um detalhe aparentemente pequeno é justamente o alerta mais importante. E cuidado não significa medo, significa atenção, significa amor. Existe uma frase muito importante na medicina: o corpo fala antes de gritar. E o mini AVC muitas vezes é exatamente isso: um aviso, um sinal silencioso de que algo precisa ser investigado. Por isso nunca ignore. Fraqueza repentina, fala alterada, confusão, dormência, visão estranha, tontura intensa ou mudanças súbitas no equilíbrio, especialmente após os 50 anos. E eu quero aproveitar os últimos minutos deste vídeo para dizer algo muito sincero para você. Talvez ninguém tenha falado isso recentemente, mas cuidar da sua saúde não é exagero, não é fraqueza, não é drama, é um ato de amor pela sua vida, pela sua família e pelas pessoas que amam você. Muita gente passa anos cuidando de todo mundo e esquecendo de si mesma, mas seu corpo merece atenção, seu cérebro merece cuidado, sua vida merece prioridade. Às vezes uma consulta médica, um exame, uma mudança simples de hábito ou prestar atenção em um sinal do corpo pode mudar completamente o futuro. Então, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque informação pode salvar vidas. E talvez justamente hoje alguém esteja ignorando sintomas importantes sem perceber o perigo. Se cuide, com calma, com carinho, sem medo, mas com responsabilidade. E lembre-se, envelhecer pode sim ser um processo mais saudável quando existe prevenção, informação e cuidado. Obrigado por passar esse tempo aqui comigo. Desejo de coração muita saúde, paz, proteção
proteção e qualidade de vida para você e sua família. E nunca se esqueça, você merece viver com dignidade, segurança e bem-estar em todas as fases da vida. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos ou medicamentos sem orientação médica. Fiquem com Deus e cuidem-se porque saúde é sempre em primeiro lugar.